ex-presidente da Sabesp, Gessner Oliveira, para conversar um pouquinho mais conosco sobre a água, sobre o saneamento básico tão importante para o Brasil. Gessner, como é que você está? Tudo bem? Seja bem-vindo aí de volta ao microfone aqui da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado, tudo bem, que bom começar o dia com vocês, conversando com você, Pedro Campos, Sônia Blota, que prazer estar aqui para bater um papo aqui no Jornal Gente. Gessner, nesta semana nós recebemos um número que é alarmante. A falta de tratamento de esgoto gerou 344 mil internações e lotou o SUS, o Sistema Único de Saúde do Brasil. Dado mais revelador do que esse não há para mostrar que o saneamento básico está ligado de forma umbilical à saúde pública e se não investirmos em saneamento básico, nós vamos ter que gastar depois com saúde pública, o que é muito pior, porque leva a doença para as pessoas em vez da prevenção com o saneamento básico. Como que nós estamos hoje no Brasil? Qual que é o cenário que se desenha para os próximos meses e anos nesse capítulo do saneamento básico, Gessner? Olha, Pedro, realmente essas informações são impressionantes. O impacto sobre saúde do saneamento é brutal. A sociedade brasileira precisa se conscientizar disso. Eu acho que, historicamente, o Brasil teve uma negligência com essa área. Na verdade, nós temos mais de 30 milhões de pessoas sem acesso à água tratada, mais de 90 milhões de pessoas sem coleta de esgoto, metade do esgoto gerado não é tratado, ele é devolvido in natura para a natureza. Então, é essa situação que gera essas cerca de 350 mil internações e um número enorme de óbitos por doenças relacionadas à falta de saneamento. Nós temos mais de 11 mil óbitos ano, quer dizer, significa algo próximo, são 962 óbitos por mês. Quer dizer, realmente é uma causa de doença extremamente grave a falta de saneamento. Nós estamos nessa situação, com essa situação historicamente muito ruim do Brasil, inclusive pior do que vários países no mesmo estágio de desenvolvimento do Brasil. No entanto, há algumas boas notícias aqui para compartilhar com aqueles que nos assistem, nos ouvem, que tem havido um aumento do investimento no saneamento. Em grande parte em função do novo marco do saneamento, a partir de 2020, tem havido um crescimento do investimento. Essa semana mesmo foi divulgada uma estatística de que o investimento saiu de uma média anual de 22 bilhões aproximadamente para algo próximo a 30 bilhões. Então, realmente, isso tem aumentado. Os leilões previstos para 2025 apontam para um crescimento grande dos investimentos e já houve várias mudanças aqui no estado de São Paulo, um programa muito ambicioso de investimento da nova Sabesp, com mais participação privada, muita atividade, muitos investimentos em Sergipe, no Piauí, um programa, uma perspectiva muito boa para o Pará, para Rondônia. Nessa semana tive a oportunidade de conversar com o governador do Maranhão, que também planeja fazer um grande avanço no Maranhão. Ou seja, aparentemente, Pedro, Sônia, o Brasil acordou para o problema, mas o problema é tão grave que nós precisamos fazer muito mais do que está sendo feito, e o que é alvissareiro dizer que o que está sendo feito já é um avanço. É preciso continuar acelerando.
Pois é, Gessner, tudo bom com você? Um ótimo dia. Obrigada por participar aqui do Jornal Gente. O que me espanta, e eu gosto sempre de usar a frase do saudoso Joelmir Betting, é o porquê nós ainda vivemos na Idade Média. Um país tão rico, um país que tem uma água, por exemplo, perfeita. A água aqui de Paris é horrível, mas, no entanto, você pode tomar água da pia, que não tem problema nenhum, né? Não vai contaminar ninguém. Então, eu não sei se o problema é dinheiro, isso não me convence mais, porque quando é preciso dinheiro, a gente tem aí aumento de magistrado, pendura o calho não sei para quem. Então, essas coisas não me convencem mais. Creio eu, né, que seja uma complicação de tanto tempo que se deixou de fazer, mas a gente precisa fazer. Como é que o nosso país vai receber a COP30, a cúpula do clima, nessas condições, Gessner? Olha, sem dúvida, há uma questão do saneamento que é uma negligência que deriva, em grande parte, da ignorância em relação aos seus efeitos, né, a sua importância. Muitas vezes as pesquisas mostram que as pessoas se preocupam, como deveria ser, com a saúde. Mas quando você vai na pesquisa e vê, bom, e qual a sua preocupação com o saneamento, ela é muito menor do que com a saúde. Mas saneamento é saúde. Como a gente está vendo com esses dados do Instituto Trata Brasil, esse estudo recente lançado essa semana, mostrando que o impacto sobre a saúde é brutal. A estatística que normalmente se usa no mundo é que R$ 1 investido em saneamento poupa cerca de R$ 4 na saúde. E a gente entende facilmente por quê, porque há muitas doenças que podem ser evitadas, especialmente, Sônia, Pedro, na faixa de 0 a 4 anos. É impressionante como essa faixa fica muito vulnerável a doenças. Às vezes uma diarreia acaba matando uma criança e essa diarreia está diretamente associada a uma água poluída, porque ela está poluída com o esgoto que não é tratado e é lançado no curso d'água. Então, a COP30 é um momento que o Brasil tem que encarar os seus problemas. Tem muita coisa boa que o Brasil vem fazendo, mas tem muita coisa que, infelizmente, nós temos essa vulnerabilidade. Eu acho que a gente tem que encará-la de frente. Acho que a perspectiva de aumento de investimento é muito boa. O que o novo marco do saneamento determinou e que tem mudado a cara de algumas regiões é que você tem que realmente tratar, universalizar o serviço de água e esgoto para valer. Atuando nas comunidades, atuando nas áreas rurais, são áreas normalmente esquecidas. Muitas vezes no passado, eu mesmo quando estava na Sabesp, às vezes havia uma cidade que formalmente estava muito bem, quer dizer, ela tinha 100% de água, coleta e tratamento de esgoto, mas você via algumas áreas que nitidamente estavam fora da chamada cidade formal, e que não tinham o tratamento adequado. E, evidentemente, isso causa uma série de doenças, diminui o bem-estar muito das pessoas daquelas comunidades e, obviamente, gera uma poluição que acaba prejudicando todo mundo. Então, o novo marco de saneamento realmente coloca um desafio maior de uma universalização muito mais abrangente, e isso a gente vem observando. Quer dizer, no Rio de Janeiro houve avanços bastante grandes com as parcerias público-privadas, em Alagoas houve avanços bastante grandes, e a expectativa é que, por exemplo, no estado de São Paulo, com um programa de investimento recorde da Sabesp, de 64 bilhões de reais nos próximos 4 anos, antecipando a universalização do serviço, a expectativa é boa. É claro que tudo isso é muito desafiador. Isso vai exigir
muita mobilização, muita conscientização da sociedade da importância desse setor. Estamos conversando com Gessner Oliveira aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, hoje Dia Mundial da Água, também falando sobre saneamento básico. Ô Gessner, a gente precisa mudar a lei brasileira de novo para alcançar melhores índices, ou é uma questão agora de colocar em prática naquilo que já está no ordenamento jurídico? Olha, é uma questão de colocar em prática. Eu acho que o que tinha que ser alterado na lei foi alterado na lei. Naturalmente, você tem alguns aprimoramentos importantes. Por exemplo, no Brasil, há uma demora muito grande para o licenciamento ambiental, né? Então, essa é uma questão que precisa ser vista, porque muitas vezes você vai fazer uma obra que é para sanear, para melhorar o meio ambiente, e demora tanto o licenciamento que não faz muito sentido. Tem um custo enorme ambiental para a espera e é contraditório você demorar tanto para licenciar uma obra dessa natureza. Então, esse é uma questão que exigiria aprimoramento. Uma outra questão, Pedro e Sônia, é o impacto da reforma tributária sobre o saneamento. Eu acho que cometeu-se um erro. Eu sou a favor da reforma tributária, acho ótimo, etc. O Brasil dá um passo importante, porém, há alguns impactos setoriais equivocados. No caso do saneamento, o impacto da reforma tributária no saneamento vai ser de uma elevação de tarifa, que não faz o menor sentido e que vai ser na verdade, é um setor tão importante que não recebeu um tratamento diferenciado. Nós estamos aqui falando como o saneamento afeta a saúde. E eu insisto, o saneamento é saúde. No entanto, o saneamento não teve um tratamento na regulamentação da reforma tributária equivalente à saúde, com uma alíquota, uma redução de 60% da alíquota dos novos impostos, tanto o IBS quanto o CBS. Isso, na verdade, ignorou-se o fato de que o saneamento já vinha tendo um tratamento tributário diferenciado e não se manteve esse tratamento tributário diferenciado na reforma tributária, o que eu considero um equívoco muito sério. E, obviamente, alguém vai falar, não, mas não pode abrir exceção, etc. Há um sem número de exceções com áreas muito menos importantes, e é preciso ter coragem de fazer a seleção e falar, esse setor sim, esse setor não. Eu acho que aí a sociedade precisa trabalhar nisso. Outro tema fundamental é levar em consideração, aqui nós estamos falando muito de água e esgoto, são fundamentais, mas nós não podemos esquecer a questão dos resíduos sólidos urbanos, a questão do lixo e a questão da drenagem. O lixo causa muita poluição, nos mais de 3.000 lixões pelo país, cerca de 15% dos resíduos sólidos urbanos são destinados a lixões. Isso é um horror do ponto de vista sanitário, e a falta de drenagem causa tragédias que a gente tem visto pelo país, e especialmente no momento de mudança climática, de extremos climáticos, e essas tragédias podem ser evitadas, ou pelo menos atenuadas, ou nós podemos nos adaptar melhor a elas se nós tivermos mais investimento em drenagem. Então, a gente não pode só celebrar o avanço de água e esgoto, que felizmente está ocorrendo, mas é preciso também olhar para a questão do lixo e para a questão da drenagem. Ô Gessner, você que foi presidente da Sabesp, você é favorável à privatização da Sabesp, à concessão desse serviço para a iniciativa privada? Olha, plenamente favorável. Acho que o modelo que foi feito foi extremamente engenhoso. Na verdade, não houve uma desestatização total, uma privatização total da Sabesp. Primeiro, porque a Sabesp já tinha uma participação privada relevante através da Bolsa do Mercado de Capitais,
quase metade do capital da Sabesp era detido ou na B3, aqui no Brasil, ou na Bolsa de Nova York com os ADRs da Sabesp. Então, na verdade, a Sabesp já era, de certa forma, uma parceria com o setor privado. E não por acaso, era historicamente a empresa que mais investiu em saneamento e que mais avançou em saneamento. Com o aumento da participação privada e a entrada de um acionista de referência que trouxe mais gestão privada, mais tecnologia e, sobretudo, mais capital, isso tirou as amarras da Sabesp para ter mais agilidade, para poder investir mais, para poder trazer novas tecnologias, conseguir ter os melhores talentos da engenharia sanitária. E o que vem ocorrendo do ponto de vista de aumento de investimento é fantástico. Na verdade, hoje a Sabesp tem um programa de investimento que terá um impacto muito positivo sobre o saneamento do Estado de São Paulo. Então, eu acredito que era, na verdade, se a gente toma, por exemplo, saneamento em termos de água e esgoto e telefonia, e aí, se a gente volta no tempo lá para os anos 90, grande parte da população não tinha telefone, telefone era um bem de luxo, e também o saneamento estava muito atrasado. Com o aumento da participação privada na telefonia, hoje, felizmente, a grande parte da população tem acesso ao serviço de telefonia. E o saneamento ficou para trás. Eu acho que esse processo de aumento da participação privada no saneamento ajuda muito a trazer mais capital. A gente precisa dar esse serviço para a população. Não é possível deixar metade da população, quase metade da população, sem esse serviço essencial. Então, é essencial que haja participação privada. Pode haver participação pública? Claro, há boas autarquias no saneamento, há boas empresas estatais, a Sanepar, a Copasa, são boas empresas no Paraná e Minas, respectivamente. Porém, a gente não pode deixar a população sem um serviço só para dizer não, porque não pode ter privatização, etc. A privatização ajuda. E o investimento público também é importante. É preciso somar esforços para acabar com isso que vocês mesmos falaram, para acabar, e a Sônia lembrou o saudoso Joelmir Betting, para acabar com essa situação da Idade Média, de não ter um serviço tão básico para a população. Gessner Oliveira, economista, ex-presidente da Sabesp, sócio da Gol Associados. Gessner, foi um prazer falar contigo nessa manhã, aprender mais um pouco aí sobre saneamento, sobre a importância da água limpa para chegar na torneira da casa das pessoas, hein? Um grande abraço para você, Gessner, até a próxima. Um grande abraço, Pedro, um grande abraço, Sônia, a todos que nos acompanharam e um ótimo Dia Mundial da Água para todos. Obrigada, Gessner. Vou comemorar aqui tomando uma aguinha aqui, viu, Sônia Blota? Ó, como é que fala água em francês mesmo, Sônia? De l'eau. De l'eau. Sempre. Chique demais, hein, Gessner? Mas você tem que ter o pronome chique, antes. É chique, né? Tá bom, abração, Gessner. Grande abraço. Gessner. Vamos saber do trânsito em São